Olá pessoal, espero que estejam todos bem, se cuidando, tá? Vamos aqui para a nossa segunda videoaula. Essa aula deve ser bem curta porque o capítulo, eu estou baseando cada aula por capítulo, né? Então esse capítulo é bem pequenininho, não deve demorar muito, tá? Mas também é o seguinte, eu quero que vocês visualizem lá os vídeos, né? Que vocês olhem, prestem atenção. O primeiro é longo, né? Só eu falando, coisa e tal, né? Tem praticamente uns 40 minutos. Mas tem que ver, galera. Se não visualizar, se não prestar atenção, não funciona, tá legal? Tem que visualizar, que isso aí faz parte da matéria. Para quando a gente voltar, a gente ver como a gente vai poder estar avaliando isso aí e tirando proveito, né? Porque eu tô anotando quem faz os exercícios, tá? Não pode ficar dando mole, tem que correr atrás aí, tá legal? Valeu, pessoal. Vamos começar então. Unidade 2, capítulo 2, indicadores de desenvolvimento, tá? Nós vamos visualizar aí, vamos estudar o PIB, nós já até comentamos anteriormente, o índice Gini, o índice de desenvolvimento humano, que eu comentei na última aula, e o índice de pobreza multidimensional, o IPM, tá? Desses aí, nós falamos sempre, como eu falei aqui, no PIB e no IDH, tá? Então vamos lá no PIB, que significa Produto Interno Bruto. PIB é o resultado da soma de todos os bens e serviços produzidos no território de um país, normalmente ao longo de um ano. Muitas vezes a gente vê na TV os jornalistas dando, por exemplo, o PIB trimestral, né? Quanto ficou o PIB por trimestre. Mas normalmente o que vale mesmo é saber quanto cresceu o PIB no final de um ano. A gente até, quando falou desse problema que estamos vivendo, provavelmente o PIB praticamente do mundo todo vai entrar em recessão. Ou seja, ao invés de crescer, ele vai encolher e vai diminuir, tá? Mas muito bem, vamos entender melhor, relembrar aí, para quem já ouviu falar, no que é o PIB. É o resultado da soma de todos os bens e serviços produzidos em um território de um país ao longo de um ano. Bem, esses bens e serviços, eles estão distribuídos aí pelos 3 setores da economia. Aquilo que a gente viu lá no 6º ano, né? O setor primário pega as atividades do campo, o setor secundário, que pega as atividades industriais, basicamente, e o setor terciário, que pega basicamente o comércio e a prestação de serviço. Então vamos lá. O setor primário, as atividades do campo são a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Já o setor secundário, você vai pegar as indústrias, né, que pega tudo aquilo que é produzido no setor primário e transforma, e também a construção civil, que é o quê? Levantar casa, levantar prédio, levantar escola, né? Construção mesmo. E o setor terciário, comércio, vende mercadoria, né? Normalmente é que a gente vê, que é o comércio, mas e a prestação de serviço, que é a venda da mão de obra, né? Do serviço que você presta. Por exemplo, a gente já comentou isso anteriormente, que o professor, ele está enquadrado no setor terciário da economia e ele recebe pelos serviços que ele presta. Tá ok? Então, PIB é a soma de tudo que é produzido, todos os bens, todos os serviços nos setores primário, secundário e terciário da economia. Bem, dividindo-se o PIB pelo número de habitantes do país, teremos o PIB per capita, ou seja, o PIB por cabeça, o PIB por pessoa, tá? Você pega tudo que o país ganhou no decorrer de um ano, pega o PIB e divide pelo número de habitantes. Aí você vai ter um valor, né? Um valor por pessoa.
E a partir desse valor, a partir da média daquilo que cada habitante ganha, teremos a ideia se a renda é bem distribuída ou não no país. Ou seja, você vai ter o PIB per capita, você vai pegar lá os bilhões que o país arrecada, vai dividir por 210 milhões aproximadamente e vai ver quanto cada um deveria receber. A partir, principalmente, usando como parâmetro o salário mínimo, você vai perceber se o Brasil é um país que tem uma boa distribuição de renda ou não. Isso aí não precisa nem fazer muita conta, né? A gente já vai perceber que realmente aqui a distribuição de renda é muito ruim. Aliás, é uma das piores do mundo. Para a gente, só para efeito de constatação, o Brasil é a nona economia do mundo, mas está entre os piores países do mundo quando o assunto é distribuição de renda, tá? Então a gente ganha muito, mas distribui mal, tem uma concentração grande de renda, tá? Bem, no mundo, assim como no Brasil, é o que eu estava falando. No mundo, assim como no Brasil, há forte concentração de renda. A China, por exemplo, é a segunda economia do mundo, mas está enquadrada neste caso. A China é o país que mais cresce no mundo. O PIB da China cresce muito, né? E ela só perde como economia para os Estados Unidos, que estão em primeiro lugar. Mas, como a gente está falando, com essa crise hoje no planeta, a China foi o primeiro país a sofrer com a crise, mas está sendo o primeiro a se recuperar. Outros países, com essa questão do coronavírus, outros países conseguiram ter um bom desempenho. Por exemplo, a Coreia do Sul, né? Teve um bom desempenho, está tendo um bom desempenho ainda, né? Mas a China já está começando a se recuperar. Então vamos ver, quando chegar ao final do ano, como é que vai ser o PIB deste país. Mas de qualquer maneira, mesmo a China sendo a segunda economia do mundo, e apesar de ser um regime dito comunista, socialista, né? Ele tem uma grande concentração de renda também, tá? Bem, o outro índice é o índice Gini, né? Não é muito falado esse aí. Ele analisa a desigualdade de distribuição de renda. E o índice Gini tem o índice dele vai variar entre 0 e 1. Sendo que é o seguinte, ó, o 0 indica igualdade plena de renda. Ou seja, quanto mais próximo o país tiver o índice Gini, próximo do 0, melhor vai ser a distribuição de renda desse país. A gente pode citar aí, por exemplo, a Noruega. A Noruega é um país que sempre nessas questões de índice, de distribuição de renda, qualidade de vida, está sempre entre os primeiros lugares quando não está em primeiro lugar. Está sempre entre os primeiros lugares quando não está em primeiro lugar. Bem, o 0 indica igualdade plena de renda, enquanto o 1 indica desigualdade máxima de renda. Ou seja, quanto mais próximo do 0 for o índice Gini de um país, mais a renda está bem distribuída. Enquanto que se estiver mais próximo do 1, pior será a distribuição de renda. No caso do Brasil, a gente já sabe que, obviamente, ele vai estar mais próximo do 1, né? Então, a distribuição de renda aqui é muito ruim. Enquanto tem outros países que a distribuição de renda, segundo o índice Gini, é assim, muito boa, excelente. Vamos agora, então, para o IDH. O IDH, tá? Bem, o IDH foi criado em 1990 pela ONU. Lembrando sempre, ONU significa Organização das Nações Unidas. A ONU criou esse índice. Para quê? Para dar uma monitorada melhor em relação a como está a qualidade de vida dos países no planeta, né? Os habitantes de cada país. Bem, ele vai avaliar aí indicadores socioeconômicos ligados à educação, à saúde e à distribuição de renda. Então vamos lá. Ligado à saúde, expectativa de vida, que é a média de vida das pessoas em determinado lugar, normalmente em determinado país.
quanto tempo em média vivem as pessoas naquele país. Se elas vivem muito tempo, é sinal que o investimento em saúde é bom. Estão preservando aí os idosos, as pessoas estão conseguindo chegar à terceira idade, né? Taxa de mortalidade infantil, ou seja, essa taxa ela mede a quantidade de crianças que nascem e continuam vivas até completar 1 ano de idade. Quanto maior o número de mortes, de óbitos de crianças antes de completar 1 ano, pior a taxa de mortalidade infantil, logo pior o investimento em saúde naquele local, naquele país, tá? Então, por exemplo, o Brasil, ele tem regiões que a taxa de mortalidade infantil é relativamente baixa, e tem outras que é bem alta. Então, o Brasil, como muitos geógrafos falam, né? Muitos cientistas sociais falam que o Brasil ele é composto de vários Brasis, né? Cada região tem a sua cultura, tem uma história diferente, tá? Então, a gente vai ver a taxa de mortalidade infantil, por exemplo, na Europa, claro, fora essa questão que está ocorrendo agora, em tempos normais, a taxa de mortalidade infantil normalmente vai ser bem baixa. Aí você vai para o continente africano, a taxa de mortalidade infantil vai ser bem alta. É super complicado, tá? Bem, em relação à educação, tem a taxa de analfabetismo. Quanto mais você investe em educação, menos analfabetos você vai ter, e por aí e daí por diante. Inclusive, a gente pode levar em consideração a questão das pessoas que completam o ensino médio, das pessoas que conseguem atingir o ensino superior. Quando tem a quantidade grande de pessoas que atingem o ensino superior, isso aí é um fator muito interessante. Por exemplo, no Japão, praticamente 100% das pessoas pelo menos completam o ensino médio. No Brasil, eu não sei agora o dado atualizado, mas pode ter certeza que é bem abaixo disso, né? E mais 50% das pessoas no Japão conseguem atingir o ensino superior. No Brasil melhorou, mas ainda está bem distante. É uma realidade bem distante da maioria da população. Bem, e a renda per capita, né, que é a distribuição de renda. Quando a gente fala em PIB per capita, tem muito a ver com a renda per capita. Você pega toda a riqueza do país, divide pelo número de habitantes e vê qual valor que vai dar. Se a população em média tiver uma renda parecida com essa média do PIB per capita, é sinal que a renda per capita é boa. Que está havendo uma boa distribuição de renda. Isso vai levar o país a ter uma qualidade de vida melhor. Tá legal? Então, esses 4 indicadores socioeconômicos são fundamentais para o IDH. O IDH também varia entre 0 e 1, sendo que quanto mais próximo do 0, menor o IDH, e vice-versa quando se aproxima do 1. Mais uma vez, a gente pode destacar países da Península Escandinava, né? A Península Europeia, em que você vai ter Noruega, Suécia, Finlândia, com excelente qualidade de vida. Tá legal? Bem, e o índice de pobreza multidimensional, IPM. Esse índice considera o percentual de pessoas em situação de pobreza multidimensional, ou seja, que tem privação de direitos e serviços essenciais, vivem abaixo da linha da pobreza. Tá ok? Pessoal, tem exercício para fazer aí na página 47, tá? Façam os exercícios, que é fundamental. Para a próxima terça agora, quando vocês vão estar recebendo esse exercício, essa aula, tá? Na outra terça para estar entregando esse aqui. Para a próxima eu quero o que eu passei na anterior, tá ok? Fiquem com Deus e se cuidem. Deus abençoe vocês. Um beijo, um abraço em todos. Tchau.